E aí, homens com propósitos, estamos iniciando mais um HCPcast, mais um tempo de aprendizado, de boa conversa, de convivência, e é muito bom nós estarmos aqui. Agradeço por você estar aqui com a gente nesse nosso tempo e vamos caminhando, seguindo juntos aqui. Muito obrigado. Hoje nós temos aqui a presença do Danielton e também da Fernanda, esse casal maravilhoso que eu conheci há não muito tempo, né? Não muito tempo a gente se conhece e tem sido uma caminhada bem interessante, de muito aprendizado, de muita troca de experiência. E eu quero agradecer vocês dois por estarem aqui. O Danielton e a Fernanda, eles trabalham com a vida financeira do casal, ajudando casais a conciliarem a vida profissional, a vida financeira, o casamento, os filhos, a família. É um desafio muito grande. Só para você ter uma ideia, o índice de separação ele está muito mais ligado com problemas financeiros do que com qualquer outra dificuldade. Para você ter uma ideia, a maioria dos conflitos entre casais nos casamentos acontecem por causa de questões financeiras. É um desafio muito grande e nós estamos aqui para conversar exatamente sobre esses assuntos. Quero dar boas-vindas para vocês, Deus abençoe, Amém. Que privilégio, que bênção ter vocês aqui. Eu queria que você... Faz quanto tempo que a gente se conhece, Daniel? Nos conhecemos no ano passado. Foi no encontro do Legacy. Quanto tempo que a gente tá na igreja? 2 anos. Acho que tá indo para 2 anos. Isso, 2 anos, né? Por aí. Passa rápido. Passa rápido. Que bom, que bênção a gente poder estar junto, poder estar caminhando. Fale um pouco sobre vocês, a história de vocês, casamento, quanto tempo de casamento, filhos e também um pouco sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Legal. Primeiro, é uma alegria, né, Fer? É uma honra estar aqui contigo. A gente tem muito carinho, muito respeito, temos aprendido muito com o Maurício, então quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Que bênção. E, bom, até para falar um pouco sobre essa realidade que você falou, sobre os casais, problema financeiro, divórcio e tal, é interessante justamente a gente contar um pouco da nossa história. Porque o que eu faço hoje, que nós fazemos hoje, de aconselhar os casais em relação ao dinheiro, tem muito a ver com a nossa realidade. Nós estamos há 19 anos casados, a gente tomou uma decisão antes de casar e essa decisão ela moldou muito da nossa vida financeira, porque a gente com 3 meses de namoro, né, Fer? A gente numa conversa decidimos abrir uma conta conjunta e começar a guardar dinheiro para o nosso casamento. Então essa decisão, na época a gente não tinha uma noção, uma consciência do impacto dessa decisão e nós fomos percebendo, principalmente quando as pessoas começavam a questionar uma coisa ou outra, que aquilo que a gente fez, essa decisão, para a maioria era uma loucura. Como assim? Vocês com 3 meses já abriu uma conta, já começou a guardar dinheiro junto, pensando em casar. Então, muito do que a gente vive hoje, muito da nossa trajetória, da nossa história em relação ao dinheiro, se deve por causa dessa decisão. Desde o começo, então, vocês já... Antes de casar, a gente já tinha conta conjunta. A gente tem mais tempo de conta conjunta do que de casamento. Mas a gente achava que o normal era isso. Vai casar, é uma só carne, a gente vai unir as nossas contas, unir as nossas coisas, então já vamos começar agora. E quando a gente falava, mas como assim vocês uniram as contas? Mas não é assim que funciona? Vocês sabem quanto... Perguntar, você sabe quanto ela ganha? Ela sabe quanto você ganha? Como assim? Você sabe quanto ele ganha? Eu falei, claro, a nossa intenção é a gente se unir, casar e tal. E a gente começou a perceber que não era normal, não era comum nos casais isso, cada um tinha sua conta, ele até brinca, né, que é o casamento de república, onde cada um tem lá a sua... Na geladeira da república você coloca o nome no iogurte, esse aqui foi eu que paguei, então só eu posso comer, né? É meu direito. É meu direito, então existem casamentos que são assim, a gente falou, mas tá errado isso aí, pelo menos na nossa concepção, né? E a palavra fala que é bom que os dois tornem um, né? Mas se você se torna um no teu relacionamento íntimo, você não vai se tornar um nas suas contas, por que não? Né? E hoje a gente tem essa mentoria, que é Prosperidade a 2, onde a gente ensina casais a conversarem sobre dinheiro sem briga.
Legal. Né? Vocês estão casados há 19 anos. 19 anos. Com Temos 3 filhos. Isso, 3 filhos. 3 filhos, como que é o nome deles? A Heloísa de 12, Thiago de 11 e o Theo de 6. 3 bênçãos. E hoje, faz quanto tempo que vocês trabalham com isto? Trabalham com aconselhamento, com mentoria? 3 anos já. Tá indo tá indo para 4. Para 4 anos. Desde que a gente voltou de viagem. 4 anos. E dentro de casa, como que funciona? Sempre foi Todo tranquilo? Todo mundo pergunta, mas peraí, vocês ensinam o casal a conversar sobre dinheiro sem briga. É possível isso? Como assim? Mas vocês não brigam? É claro que a gente briga, né? Discussão, DR é normal, né? Graças a Deus a gente tem muito mais momentos felizes do que de tensão em casa. Mas a gente lida com... Porque seria muita hipocrisia você pregar uma coisa e não praticar, né? A gente faz, a gente tem um alinhamento semanal de sentar, de conversar, de ver como é que tá as contas essa semana, o que tá vencendo, como que a gente vai fazer, o que precisa, um boleto que tá vencendo. E é normal, a gente precisa ter esse alinhamento para poder, até mesmo para liberar o estresse, né? Porque a questão financeira, ela gera um estresse no relacionamento. Até na parte do casal mesmo, né? Fica um pouco abalado se a gente não souber lidar. O dinheiro é emocional, né? Como Perfeito. Você fala. Ô Maurício, essa pergunta ela é muito interessante, porque as pessoas querem saber da minha realidade, da realidade da Fer, como que é em casa, né? E esses tempos, não faz muito tempo, eu chamei e falei assim, Fer, vem aqui, tô precisando resolver aqui, tomar algumas decisões financeiras e eu preciso de uma ajuda. Me ajuda a pensar, o que é melhor? A gente faz A, a gente faz B, o que a gente faz? E ali a gente sentou, se não me engano, a gente pegou até uma folha e foi escrevendo, tem isso, tem essa conta, tem esse recebimento e tal. E eu vejo isso de uma forma muito boa, porque eu olho para a Fer, eu tenho essa liberdade, senta aqui comigo, me ajuda a decidir, eu não tenho que carregar esse fardo sozinho, esconder dela. Por isso que eu vejo que dentro de um relacionamento a dois, dentro de um casamento, como é importante o casal ter essa liberdade de poder se abrir as contas, porque daí já não sou mais eu não tenho que decidir tudo sozinho. E se me permite contar uma história rapidinho, certa vez estava conversando com uma pessoa que eu atendo, e ele falou para mim, falou assim, Daniel, depois que eu comecei lá a mentoria com vocês, para mim foi um alívio, porque eu tentava resolver tudo sozinho na força do braço. Eu não queria que a minha esposa... O homem tem muito disso, né? Tem. É um desafio para nós. Exato. E a esposa dele, ela é mais emocional mesmo. Ela se abala mais mesmo com essas questões. Ele queria preservar, e isso é legal, essa questão de querer preservar ela. Só que estava gerando nele um peso extremamente esmagador. E ali na mentoria, como foi tratando com os dois juntos, e ela foi entendendo... Porque tem muita coisa que é interessante, muita coisa os casais só falam ali na hora que tá ali na frente. Mas quando ela foi entendendo o peso que causava para ele, isso foi trazendo uma união maior dentro do relacionamento. Fortalecendo, né? Perfeito. Ele precisava tomar algumas decisões que não queria para não abalar a esposa, mas ela recebeu muito bem. Mas se eu soubesse, né, não teria problema eu não comprar um sapato esse mês, por exemplo, né? Tô dando um exemplo, mas assim, mas eu vou fazer com que ela não compre aquilo que ela deseja, mas hoje as contas apertaram. Eu acho que é o mesmo que você tá falando, que recebe por comissão, né? Que daí oscila muito o recebimento, e aí não sabe, esse mês tá bom, mas pra ela... Tava normal, ela não sabia quanto ele ganhava, não sabia, os custos da casa tava, né, é o mesmo, né, não mudou, e ele queria manter o padrão, só que com uma renda menor, e ela não teve esse problema. Quando ele abriu pra ela, falou assim, vamos fazer alguns cortes e reduzir, e aí sabe quando a pessoa até dá uma aliviada. Nós vivemos num país difícil de lidar com a questão financeira. Sim. O nosso país, esse tempo, esse momento que a gente está vivendo, não é nem um pouco fácil. É muito desafiador. E se a gente for ver a questão do endividamento, grande parte das famílias no Brasil estão endividadas. Sim. E muitas famílias ou muitos casais, eles nem olham mais a situação financeira.
Às vezes a pessoa acha que é um buraco sem fundo, que não tem mais saída, que é só empurrando, só levando, e vai se auto-sabotando, vai se afundando cada vez mais. E é um grande desafio, E o grande desafio, principalmente, conversar. Sentar para conversar sobre a vida financeira. A gente tem uma dica em relação a isso, né? De quando conversar, de que forma conversar. Exato. É muito difícil. A gente precisa se preparar para essa conversa, porque nós não fomos educados financeiramente. E aí eu tenho um modelo de dinheiro e ele tem outro. E aí o meu modelo é gastadora e o dele é poupador. E a gente se casa. E aí começa a dar conflito. Ou o inverso. Vai dar conflito. Então, assim, eu preciso equilibrar para não gastar tanto e ele precisa equilibrar para não ser um avarento. Então, precisa ter esse equilíbrio e essa conversa com o casal. Então, o primeiro passo é importante alinhar essa primeira reunião. Saia do ambiente de casa, não estejam com os filhos, porque vai de preferência... vai que se pegam lá. De preferência, vai num lugar público, né? Para não ter briga alta. Não vão conversar também no dia 10, no dia de pagar a conta. No dia que vence o boleto, no dia que o cartão vence, o dia do aluguel, o dia das contas altas, o dia que você sabe, meu Deus, e agora o que eu faço? Não tem saída, porque nesse dia você não tem que conversar, você tem que produzir, você tem que ir atrás para pagar a conta. Mas, então, senta... Conversa sem julgamento, faz o combinado, igual a gente conversa com os filhos, agora é um combinado, agora quem vai falar, levanta a mão. Então, eu vou falar tudo que eu sei, tudo que eu penso em relação ao dinheiro, e você vai ouvir sem julgamento. Aí depois ele vem e fala, vamos tirar, a gente precisa ter maturidade, nós somos adultos. Não dá pra ficar brincando de esconde-esconde. A gente sabe que não é fácil, Maurício. A gente sabe porque a gente enfrenta também lutas como todo mundo. Então, quando a gente fala para as pessoas sobre essa questão de sentar, conversar, não vão falar sobre o dinheiro no dia que tem que pagar as contas, porque as emoções vão estar lá no teto. Só que isso a gente sabe que na prática é algo que ele é mais delicado porque nunca foi feito. E tudo aquilo que a gente faz pela primeira vez na nossa vida gera um desconforto. Mas essa questão, essa prática, não é porque isso acontece, não é porque a primeira tentativa falhou, sentou, vamos conversar, o ânimo já é exalta, então já não vamos falar mais, porque não adianta mesmo, não vai resolver, você não me ouve, que são as coisas que acontecem, né? Você não me ouve, tem que ser do seu jeito, nunca dá certo com a gente e tal. Não é porque na primeira tentativa não deu certo, que significa que na segunda, na terceira, na quarta, porque é uma questão de treino também. Sentar e falar sobre a vida financeira, sobre o dinheiro, tem que virar um hábito, assim como outros assuntos têm que virar um hábito. E é isso que os casais precisam entenderem. Porque a gente vem de uma cultura, você falou, infelizmente na nossa cultura a gente não é ensinado sobre educação financeira. E aí eu vou abrir um parênteses, porque a educação financeira, ela é só uma porta, extremamente importante, mas ela é uma porta. Mas existem mais duas que precisam ser acessadas. Uma coisa é educação financeira, outra coisa é inteligência financeira e outra coisa é espiritualidade financeira. Então são 3 áreas distintas. A gente malemar entende de educação financeira. E se eu malemar entendo do básico educação financeira, como que eu vou acessar os outros 2 níveis? E para acessar, inclusive, a inteligência financeira e a espiritualidade financeira, falando de um relacionamento a 2, falando de pessoas que são casadas, que estão num relacionamento, uma das coisas principais é entender um ao outro. Então eu preciso me entender a minha esposa para que a gente comece a criar um diálogo e que esse diálogo ele realmente seja produtivo, porque senão vira, e é o que acontece com a maioria, só vira acusação de ambos os lados. E uma das coisas que eu vejo, às vezes se torna necessário uma terceira pessoa para a conversa. Exato. Seja um profissional, que entra um mediador, vocês que trabalham com isso, seja de repente às vezes um parente, um amigo, alguém que lide bem, porque não adianta também você estar com um problema financeiro, você vai procurar o cara arrebentado. Você tem que procurar alguém que realmente possa de alguma forma lhe ajudar, porque tem jeito. Né? Sempre tem uma saída, sempre tem uma forma de se recuperar, de se refazer, de se reconstruir. Exato. Mas às vezes o casal não dá conta, às vezes até tentou. De repente tem casais que estão aqui acompanhando a gente e a pessoa fala, poxa, mas nós já tentamos, mas não dá. Né? Mas não é nem questão de dar, tem que dar, né? É uma coisa que a gente tem que conseguir
construir. E se no caso de vocês tiveram um pouco de facilidade, porque vocês já começaram assim. Sim. Até mesmo no tempo do namoro, vocês já tinham essa habilidade, esse hábito, né, de conversar. Mas muitas pessoas nunca falaram sobre isso, até porque nunca aprenderam. Né? Não aprenderam com seus pais, não aprenderam na escola, não aprenderam em lugar nenhum. Sabe uma frase muito comum, que a gente ouve, que é bem comum? A gente conversa de tudo, a gente se dá bem em tudo, mas é falar de dinheiro que o tempo fecha. Isso é algo muito comum que a gente ouve, porque não tem esse hábito de conversar sobre as finanças, e a maioria não teve a referência dentro de casa. Ou quando teve, para a maioria dos casos, infelizmente, foram referências ruins. E acaba projetando para dentro do relacionamento. Preparamos algumas perguntas aqui para fazer para vocês e que eu acredito que seja uma forma bem interessante da gente ajudar a pessoa que está acompanhando a gente aqui. Legal, ótimo. Para que ela possa lidar melhor com isso na sua casa, com a família, no seu casamento. Tá, então eu vou fazendo as perguntas, vocês vão respondendo, a gente vai conversando aqui. A primeira pergunta que eu coloquei aqui é essa: por que tantos casais que se amam acabam brigando por dinheiro? Por causa do dinheiro, né? Por que eles brigam por causa do dinheiro? Eu acho que a gente já falou um pouquinho já, né? É por não conhecer, primeiro eu acho que é por não conhecer o modelo de dinheiro, pelas crenças que tem no dinheiro. Tem muita crença enraizada. Por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro não presta, rico não entra no céu. É mais fácil um rico passar por um buraco de uma agulha, um cabelo passar por baixo do... Como é que é, meu Deus? Um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E essas crenças, às vezes, isso é trazido, né, pro relacionamento. Então, essa dificuldade de falar de dinheiro, porque às vezes ele começa a falar de dinheiro e ele vai startar algum gatilho em mim que vai falar assim, mas é um dinheirista, ou é um avarento, não consegue me entender, só pensa em dinheiro, às vezes ele só quer trabalhar. Aí acaba bloqueando. Tem um casal, lembra que você me deu esse exemplo esses dias, que o modelo de dinheiro dele era trabalhar para ganhar dinheiro, e o dela preferia que ele ficasse em casa para poder ter tempo em família, né? Outra coisa, não conhece o perfil. O perfil é o perfil comportamento. Modelo de dinheiro. Não é o de dinheiro agora que eu quero falar. Do que? Forma de amor, a linguagem de amor. Tá. Linguagem de amor. Tá muito ligada à linguagem de amor. Verdade. Não é? Aliás, um livro excelente. Pro pessoal ler As 5 Linguagens do Amor. É um livro que ajuda bastante, né? No relacionamento de casais e que também cabe, cabe no relacionamento muito. Com o dinheiro, no relacionamento do casal com a vida financeira. Tem uma outra pergunta aqui. O problema financeiro no casamento é realmente a falta de dinheiro ou a falta de alinhamento? Legal, essa pergunta é ótima. Quando vem o problema financeiro, tirando algumas exceções, é porque o problema não é realmente o dinheiro. O problema é o relacionamento, ou a forma como o casal, quando isso vira uma briga, obviamente, é a forma como o casal está lidando com essas emoções. Então, o dinheiro, ele só revela aquilo que está acontecendo emocionalmente com esses casais. Tá? Então, sim, o dinheiro, ele acaba potencializando algo que já está ali no relacionamento, que, por um lado, quando as coisas estão financeiramente bem, o dinheiro acaba mascarando. Isso. O dinheiro vai saindo, aquelas coisas que estão debaixo do tapete, ela começa a vir à tona, aí o casal começa a entrar em discussão, aí começa a realmente entender que o problema não era o dinheiro em si, mas era a forma como eles estavam tratando a vida e estava tratando em relação ao dinheiro. O pessoal falava assim antes, né? Fulano, depois que ganhou dinheiro, mudou. Depois que ganhou dinheiro, ficou desse... Na verdade, ele já era, ele só não tinha dinheiro. Ele só não tinha o dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele potencializa quem você é. Se você é uma pessoa generosa, você vai ser generoso com pouco ou com muito. Se você é uma pessoa avarenta, você vai ser com pouco ou com muito. Se você é egoísta, você vai ser com pouco ou muito. Ele só potencializa quem você é. O dinheiro em si, ele não é nem ruim e nem bom. O amor é o dinheiro que é o problema. O dinheiro, ele é uma ferramenta. Sim. E a ferramenta, ela pode ser usada para uma coisa boa ou ruim, como também para uma coisa ruim. Perfeito. E uma pessoa, por exemplo, com uma ferramenta, de repente, mesmo que ela queira também usar para alguma coisa boa, de repente até ela se acidenta e acaba, se ela não souber lidar.
Então é um sinal de que a gente precisa saber, aprender, entender a lidar com o dinheiro. Perfeito. Posso falar uma coisa interessante? Pode. Em relação ao dinheiro? Olha só, o que a maioria das pessoas quer em relação ao dinheiro? Ter mais dinheiro. A maioria das pessoas querem isso, querem ganhar mais, querem ter mais dinheiro. Só que não querem ou não entendem que ter mais dinheiro implica ter mais responsabilidade. Porque quanto mais dinheiro eu tenho na minha mão, mais responsabilidade eu tenho que ter para lidar com esse dinheiro. Só que as pessoas querem ter mais dinheiro e menos responsabilidade. Querem cuidar menos do dinheiro. Tem uma ilusão que eu só preciso ter mais dinheiro, ou quanto mais dinheiro eu tenho, menos problema na minha vida eu vou ter. Porque se eu tenho dinheiro eu posso trocar meu carro, se eu tenho dinheiro eu posso viajar, se eu tenho dinheiro eu posso contratar um plano de saúde. Então vai achando que o dinheiro ele é só um facilitador. Não deixa de ser, obviamente que ele é. Só que a minha responsabilidade, ela aumenta conforme vai aumentando o meu dinheiro. Algumas pessoas pensam também que para você enriquecer, você precisa ganhar mais. Nem sempre, né? Nem sempre. Ou quase nunca. Nem sempre. Porque se eu não sei lidar com o dinheiro, e a gente atende pessoas que ganham muito bem, muito acima da média, e tem uma vida assim, não tem zero de patrimônio. Zero. Não dá para entender como que a pessoa ganha bem e não consegue ter um patrimônio, não sabe o que tem dentro da conta, não sabe para onde foi o dinheiro, né? Eu admiro, por exemplo, meu padrasto e minha mãe. Meu padrasto, ele sempre trabalhou em empresas assim, no chão de fábrica, sempre teve um salário como metalúrgico, nunca foi um salário muito, muito alto. E eu achei interessante na história de vida deles que eles construíram 2 casas. Eles construíram uma casa que depois, na época do plano do Collor, lá a gente estava se preparando para mudar para cá de Joinville e acabou perdendo basicamente todo o dinheiro. Na época a inflação era muito alta, né? E depois eles construíram outra casa. Minha mãe, por exemplo, mora numa casa própria, então eles nunca tiveram um ganho tão grande. E eu vejo pessoas que de repente têm um ganho alto, mas não conseguem ao longo da vida construir nada. Sim. Sim. Eu costumo fazer sempre uma pergunta: será que o problema é quanto você ganha ou como você gasta? Normalmente é como você gasta, porque esse exemplo que você deu, ele não tem um ganho muito elevado, mas ele já tem uma casa própria. Agora, tem gente que tem um ganho muito alto e não tem um gato para puxar pro rabo. E aí, qual é o problema? É o quanto você ganha ou como você administra, ou como você gasta o teu dinheiro? A conta é simples. Você precisa gastar menos do que você ganha. Acabou. Tchau. Beijo. Até a próxima. É isso, entendeu? Mas tem uma coisa muito interessante na tua fala, porque são os dois juntos trabalhando pelo mesmo objetivo. Isso. E o grande desafio que é o nosso trabalho, o grande desafio é fazer os casais realmente entender que os dois juntos, o dinheiro deles vai potencializar. Porque o que fica é o seguinte, é o jeito dele, é o jeito dela, minhas contas e as contas dela, que é o que a Fer falou no começo, que a gente chama de casamento de república, né? E cada um, em vez de unir força, acaba dispersando, é cada um olhando para um lado. Por isso que histórias como a de sua mãe e seu padrasto fazem muito sentido, porque tem um objetivo comum. É interessante, né? Eu acho que esse é um grande desafio hoje, as pessoas dividirem contas, né? Assim, muitas pessoas que eu conheço hoje, muitos casais, cada um vive a sua vida financeira. Aí meio que divide, eu pago isso, você paga aquilo, e não junta, não faz um projeto junto. Isso acaba limitando bastante o crescimento do casal. Né? O que é importante? Dentro do relacionamento, precisa haver a individualidade. Então, assim, nós temos a conta junto, mas cada um tem uma conta também. Por quê? Eu falo que é o presentinho do mês. Dividimos lá, tem um percentual, tanto é pra você, tanto é pra mim. Normalmente é o mesmo, né? Às vezes eu passo um pouquinho. Mas, enfim. A gente tem estipulado 10% da nossa renda, 5% vai ser pra mim, 5% vai ser pra ele, e eu vou fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Ele vai comprar os livros que ele quiser, eu não vou ficar enchendo o saco quando chegar pacote da Amazon lá em casa. Exato. Então, porque o dinheiro é dele, ele vai comprar presente pra mim, se ele quiser, inclusive. E eu não vou ficar sabendo, porque daí não tá na conta conjunta. Então,
Porque precisa haver essa individualidade, de você poder ter essa liberdade. Mas o grosso, o pesado, as contas básicas, né? A escola das crianças, são nossos filhos, é a nossa família. Tem o eu, o você e tem o nós. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E esse dinheiro que a Fer falou, ele é muito importante porque ao mesmo tempo ele me dá liberdade, só que ele, ao mesmo tempo também ele me dá responsabilidade. Porque se eu tenho essa fatia aqui, é isso aqui que eu tenho. Não dá para ficar querendo pegar de outros potinhos, de outros lugares. É isso aqui, então tem que lidar com o que eu tenho. A palavra responsabilidade é muito importante. Exato. Na construção da vida financeira. Sim. Até porque se eu tô disciplinado dentro do meu valor ali, dentro do meu orçamento, mas ela não está, daqui a pouco eu começo a falar assim, opa, mas eu tô fazendo a minha parte e todo mês ela vai estourando. Aí, daqui a pouco também começa a gerar em discussão. Ou, o que acontece com muitos também não adianta, eu controlo, o outro gasta, eu vou gastar também. Não adianta só ficar eu controlando se a outra pessoa não faz, entende? Por isso que é ruim para os dois lados. E a gente vive num mundo de muitas ofertas, né? Sim. O tempo todo, pelas redes sociais, hoje em dia, e também você vai no shopping, nas lojas, qualquer lugar que você vai, o tempo todo você está sendo assediado. Alguém está querendo vender alguma coisa para você. Sim, e oferta o tempo todo, né? Você está sendo bombardeado com aquilo, mas normalmente a gente se endivida, a gente compra uma coisa que a gente não precisa para mostrar para alguém que a gente nem conhece, né? Sim. E às vezes é para satisfazer o ego mesmo. Isso a gente precisa. Então, quando a gente tem essa individualidade, se eu tenho lá o percentual para eu gastar e eu fui, né, eu mordi a isca que o shopping mandou, eu preciso ter essa responsabilidade, que é naquele valor que eu vou usar. Não tem problema eu ir lá comprar um sapato a mais, desde que esteja dentro do meu orçamento. Não mexe com a estrutura da não família. Mexe com. Exatamente. É uma questão. Exatamente. E sabe outras coisas que eu acho muito interessante também, Maurício, nessa dinâmica? Porque é o seguinte, quando tem cada um a sua conta e cada um faz praticamente o que quer com o seu dinheiro, acaba dando liberdade também para fazer compras ali, excessos, que se as contas estivessem junto, mas se eu for comprar isso aqui de novo, ela vai ver. Então você entende que acaba sendo benéfico o fato, desse lado também o fato de juntar, porque isso ele vai, não é que vai me podando, mas se eu tenho que ficar prestando, se eu sei que a Fer está vendo ali o movimento que eu estou fazendo na minha conta, né, eu sei que eu não estou sozinho, então eu acabo agindo de uma forma mais consciente. Agora, se é escondido, se ela tem a conta dela, eu tenho a minha conta, eu compro aqui, ela nem fica sabendo, isso vai gerando uma liberdade, só que é uma liberdade ruim, porque falta o compromisso no relacionamento. É quando você não tem a responsabilidade, essa falsa liberdade, ela acaba trazendo prisão, né? Perfeito. Você fica preso a dívidas, a uma vida limitada, porque você não soube lidar com a liberdade, né? Porque a liberdade tem limites, né? Exatamente. E aí entra a questão da responsabilidade que você colocou. E ela cobra o preço, né? E assim, ele estava falando das contas separadas, tem cada coisa que aparece que você fala, não é possível, mas é. Do casal, por exemplo, eles têm a conta... Talvez você funcione dessa forma, tá tudo bem, né? Eu acho. Mas vamos lá. O casal tem as contas separadas e aí eles resolveram que um vai pagar aluguel, mercado e escola das crianças. O outro vai pagar plano de saúde, pet shop, sei lá o quê. Tá, é isso. Aí, um não recebeu aquela comissão daquele mês e tal e faltou. Só que esse aqui tem. E esse aqui faltou. Só que daí não vai ter o dinheiro para pagar o plano de saúde esse mês. Não, vou fazer o seguinte, eu empresto para você não precisar pegar no banco. E eu cobro só 1%. Eu tô falando de casamento. Eu não tô falando de agiota, tá? Não é uma história. Eu estou falando de casamento, real. É fato real. Então, como assim? O marido emprestou para a esposa pagar uma conta que é dos dois. O plano de saúde não é plano de saúde dela. É da família, é dos filhos dela, do marido, enfim. Não, isso pra mim, quando ele traz alguns, ele não cita o nome, né, obviamente, mas quando ele traz alguns assuntos pra mim, eu falo, não é possível. Sendo que ele tá sobrando ali.
É triste, eu fico assim, eu dou risada e tal, brinco aqui, mas eu fico com um sentimento de tristeza. Esse é o sentimento sério. Por quê? Certo? Porque você fala, poxa, é um casal, tá ali junto, tá unido, né? Uma só carne e como é que não consegue, gente? Eu sei que não é fácil, falar dinheiro não é fácil. Mas, poxa, você tá fazendo a sua esposa se endividar, né? Não, mas ela vai pagar menos do que se ela fosse pegar no banco. É a obrigação dela pagar, mas será? É tão fácil resolver, mas tem que querer. Tem que querer. Eu lembro que quando eu casei, toda a parte de financeira ficou comigo. Então, a Simone, ela recebia o salário, sempre recebeu e passava para mim, e para que pagasse as contas, enfim, e aí a gente administrasse de alguma forma, né? Então, sempre ela tem um cartão lá dela, onde ela tem a parte que é dela, né? Do gasto, de tudo particular dela. E porque também acho que uma coisa bem complicada, às vezes quando um fica com todo o recurso, às vezes a pessoa está precisando, né? Já houve casos, por exemplo, de alguém reclamar para mim, por exemplo, a mulher, de que ela tinha dificuldade de ficar pedindo para o homem algumas coisas que são íntimas, às vezes, da mulher mesmo, que são necessidades, né? E às vezes o homem naquela coisa de segurar o dinheiro, sabe, às vezes até pro bem da família, mas de segurar, acabar... É de não achar importante. Às vezes eu preciso de um dinheiro para uma manicure. Mas vai gastar dinheiro com manicure? Mas pra mim é importante, eu quero estar com a unha feita. E por isso que a gente precisa ter a liberdade dentro do casamento. Então assim, ó, esse 5% aqui vai na manicure todo dia, você quer ir? Vai. Faz que o dinheiro é meu. Então não tem esse negócio de eu pedir. Hoje a gente trabalha junto, mas a renda é toda dele, certo? A gente tá junto ali, então o recurso vem todo aqui. Só que eu preciso dessa mesada. Isso. Eu preciso dessa mesada. Então aqui, ó, teu presentinho do mês tá aqui, eu vou lá e faço bom uso, obviamente, né? Vocês comentaram também sobre essa dificuldade que a gente tem de falar, e eu confesso que no começo do nosso casamento, do nosso relacionamento, o ganho que a gente tinha era muito pouco, às vezes não era o suficiente, e eu sempre tive dificuldade de falar. Então eu ficava ali tentando me espremer, às vezes até me endividava, e a minha esposa nem sabia exatamente como que as coisas estavam caminhando. Se eu tivesse partilhado, mais tarde que eu fui começar a aprender a fazer isso, mas se eu tivesse compartilhado com ela a dificuldade financeira, a luta que a gente estava passando, o cuidado que a gente precisava ter com algumas questões, eu creio que eu teria sofrido menos. Sim, com certeza. É importante essa tua fala, Maurício. Acho que você convive com isso também, você deve ter vários relatos. Eu ouço muitas mulheres reclamando, não vou falar reclamando, mas abrindo o coração, porque fala o seguinte: elas querem uma mudança nesse sentido, querem mudança na questão de cuidar do dinheiro, de se alinhar e tal, só que o homem não quer. Porque ele tem, assim, um bloqueio, tem um preconceito. Isso. Não vamos ficar falando da nossa vida financeira para os outros. E eu não estou falando que tem que sair falando para todo mundo. Só que o que a gente mais vê são mulheres querendo buscar uma ajuda para poder organizar, para poder ter um entendimento de como lidar com dinheiro, para poder sair de dívidas, e a maioria das vezes o homem não quer isso. Mesmo sofrendo, mesmo dentro de casa o relacionamento está pesado, está difícil, ele não quer se abrir nem para poder ouvir. É uma questão cultural, muitas vezes. Exato. E isso faz muito mal. E a mulher, ela percebe isso no homem, e ela está buscando para ajudá-lo. E ele não quer abrir por quê? Por orgulho, muitas vezes, por falar, para mostrar uma vulnerabilidade, uma fragilidade, que às vezes ele não tá pronto. Então ele prefere sangrar do que abrir ali e contar com o apoio da esposa idônea que ele tem no lar. Exatamente. Né? E isso é muito ruim para o relacionamento. É tão sério isso, porque quando o homem faz isso, ele impede a mulher de exercer o papel dela. Você já parou pra pensar nisso? Quando o homem não quer mudar, não aceita esse tipo de ajuda, ele não está permitindo que a mulher exerça o papel dela. Ser auxiliadora. De ser auxiliadora. Perfeito, exatamente. Né? Mas é uma questão cultural muitas vezes difícil para o homem.
Não é fácil para o homem fazer isso. Não. Eu já atendi dentro do Homens com Propósitos, de alguém chegar e falar que precisava conversar comigo, e ele abrir o jogo para mim e falar, olha, eu tô devendo muito, eu não tenho saída, eu tô complicado, minha família não sabe. E aí perguntava, você já conversou com a sua mulher sobre isso? Não conversei. E assim, uma situação que de repente, se tivesse conversado lá atrás, não precisava ter tomado a gravidade que tomou. Exato. Então é importante para nós homens, e eu sei que é difícil, não é por maldade, às vezes é algo que está impregnado na gente já de gerações, essa dificuldade da gente conversar, mas como é bom quando a gente aprende, né, que... E às vezes é um pequeno ajuste que é feito ali, que resolve. Exato, muda tudo. Muda tudo. É só, nossa, era isso. É só isso. E a mulher vai ali dando uma saída. A mulher é muito criativa, né? Então, vamos pensar que vou fazer bolo para vender, vou ajudar de alguma forma. Então, existe ali um alinhamento, uma ajuda. E isso dá uma aliviada no homem também, né? É claro que a mulher precisa também ter muita sabedoria. Porque é comum. Por que o homem muitas vezes não fala? Porque a mulher vai vir dando pedrada. Exato. Eu ia mas falar desse outro lado. Não falou. Não. Mas por quê? Deixa vomitar. Vomitou. Agora vamos lá. Então vamos. Agora ficar vomitando não vai adiantar. Então, tá vendo? É por isso que eu não queria falar. Aí começa, entendeu? E aí depois que fala, é traçar um plano, né? Um plano estratégico de como nós vamos sair disso. Ó, a terceira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Qual é o erro mais comum que casais cometem quando tentam organizar as finanças juntos? Achar que pode resolver tudo sozinho. Esse é o erro mais comum. Quando um casal passou essa primeira fase, que é essa primeira fase de conseguirem sentar e conversarem, olhar, nossa vida tá assim. E agora? Achar que vai... Dependendo, obviamente, de uma situação, vão conseguir sim resolver sozinho, mas dependendo, se já é uma situação que envolve dívida, se já é uma situação que já envolve, que acaba envolvendo a família, tem que entender que não vai ser sozinho. Que tem pessoas que podem ajudar, inclusive aquilo que eles levariam um tempo sozinho, se tem uma ajuda, esse tempo ele é encurtado. Então isso eu vejo assim de forma bem prática, Maurício, que é um dos maiores erros. E é importante trazer os filhos para a conversa em algum momento sobre a vida financeira? Sim, é muito importante. Só que daí tem que saber como falar isso e entender que se são crianças pequenas, você tem que falar de forma lúdica com eles, ensinar de forma lúdica. Se já é um pouco mais velho, mostrar para eles uma realidade, mas nunca pesar neles essa responsabilidade. É deixar claro que é algo que os pais, como os pais, eles precisam administrar, eles precisam cuidar, mas só mostrar muitas vezes uma realidade que está num momento da vida que não dá para fazer tal coisa que gostaria, não dá para ficar indo para tal lugar que gostaria. Porque os filhos são assediados também o tempo todo, né? Então é na escola, é com os amigos, é o celular novo, é não sei o quê, uma roupa, é um tênis, e aí vem essa pressão. E se os filhos não têm uma consciência da necessidade de organizar a vida financeira da família, do cuidado que tem que ter, eles vão chegar com essa demanda e vão exigir que o pai e a mãe façam. Nós, como pais, temos a responsabilidade de educá-los financeiramente também. Porque eles não vão ter isso na escola, infelizmente. Né? Então, assim, quando eles recebem dinheiro, aniversário e tal, ganham dinheiro, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Primeira coisa é dizimar. Então a gente já, quanto você ganhou? R$100? Quanto é o dízimo? R$10, tá? Então sobrou 90, e agora? Aí teve uma época, agora eu parei um pouco, mas tem uma parte que é o imposto. O governo, ele cobra imposto. Tudo que você ganha tem... Mas eu não tenho... Tá bom, agora... Mas assim, eles precisam saber que o dinheiro, a gente não ganha R$100. Uma parte a gente dizima, outra parte é imposto, uma parte a gente guarda, outra parte a gente gasta. Mas eu não quero guardar. Mas você não quer ter um videogame? Você precisa guardar. R$100 dá pra comprar? Não. Então você vai precisar fazer 10 aniversários pra você conseguir os R$1.000 que você precisa. Ou fazer outras coisas. O Theo, pequenininho, agora, 5 anos ele tinha, o ano passado, ele, assim, teve uma ideia mirabolante que ele queria empreender.
Ele chegou pra mim, mamãe, eu já sei como que eu vou ficar rico. Falei, sério, filho, o que você vai fazer? Eu vou vender suco de laranja aqui na porta de casa. Eu falei, o que eu preciso? Eu falei, você precisa ter laranja, filho. Tem laranja? Não, tem laranja. Então tá bom, vamos fazer suco. Aí foi lá, pegou o suco, lavou laranja, cortou, ajudei ele, né? Cortou, espremeu a laranja, fez 3 laranjas, deu copo. Foi lá, colocou nos copinhos. Ficou lá na frente de casa, no sol, pôs um bonezinho. Escreveu um cartaz e ficava passando o carro e não sei o quê. Aí ele falou assim, mamãe, hoje o suco vai ser R$1, amanhã vai ser 2, então a pessoa precisa comprar hoje. Ele já tava fazendo oferta na cabecinha dele. Enfim, só pra resumir a história, liguei pra uma vizinha minha, porque não passava ninguém lá. Pelo amor de Deus, vizinha, sai aqui pra comprar um suco dos meninos, que ele começou a chorar, porque não vi ninguém parava. Ninguém comprava. Ninguém comprava, né? Aí a vizinha veio, daí um vizinho tava saindo, ele foi lá e ofereceu. Aí ele já mandou fazer pipoca. Aí ele pegou, fez a pipoca, o suquinho de uva lá, de laranja, vendeu por R$2. Mas ficou feliz da vida. Depois eu falei, filho, e aí? O que você aprendeu com isso? Mamãe, eu aprendi que vender é melhor do que chorar. Falei, lá, já aprendeu que dá pra ganhar o dinheiro. Aí ele ganhou R$6 aquele dia. Eu falei, filho, então, 60 centavos você precisa entregar na igreja. O resto, o que você vai fazer? Você pode comprar mais laranjas pra fazer, amanhã você consegue vender mais. Aí ele comprou limão que tava na promoção. No outro dia ele fez suco de limão. E assim vai. Mas a gente precisa ensinar. Existe um medo agora, porque criança não pode trabalhar, né? Criança não trabalha, mas não é um trabalho. É ele entender o valor do dinheiro. Ele não vai ficar vendendo suco todos os dias na frente da minha casa. Mas ele precisa entender. Foi suado. Tanto que aquele dinheiro que ele ganhou, ele não foi comprar o sorvete no outro dia. Porque ele fez conta. Mamãe, se eu comprar o meu açaí, eu falei, você vai gastar todo o dinheiro do teu suco. Aí você que sabe. Né? Então ele começou a olhar para o dinheiro de uma outra forma. Sim, e essa dinâmica de pais e filhos, obviamente que os nossos filhos, eles querem, e eu passei por isso, a gente passou por isso, a gente quer o tênis da moda, a gente quer o último celular, a gente quer o que está na moda, quer o que os amigos estão usando, e muitas vezes eu tenho um filho que joga bola e se deixar ele quer toda a chuteira que lança ele quer, e o nosso trabalho como pais é ir ajustando isso, expectativas e realidades. Tem uma expectativa muito grande de ter uma série de coisas, mas existe uma realidade. Como que a gente, como pais, a gente alinha isso? Olha, não dá para ser esse tênis que é o lançamento, mas tem esse aqui, o que você achou desse? Esse daqui eu gostei também. Aí esse aqui ele tem um valor que ele é muito mais acessível. Então, não é só quando tem o caso dos pais terem a possibilidade, não, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Não é só porque tem a possibilidade de comprar, é fazer o filho entender, né, que existem outras possibilidades que têm custo menor, mas que têm uma qualidade, sabe? Fazer os nossos filhos entenderem. Só que isso também acontece, a gente vê isso muito nos adultos, de querer ter, lançou o próximo aparelho telefônico, não, eu já tenho que trocar, porque o meu já... Não sei faz quanto tempo que eu tenho meu celular, mas não, já deu um ano, já está na hora de trocar e fica nessa fissura. Nessa fissura, e daí não consegue lidar com expectativa e realidade. Né? E daí, muitas vezes, a realidade ela vai cobrar o preço, principalmente no bolso. A gente já falou alguma coisa sobre isso. Contas separadas fortalecem ou enfraquecem o relacionamento? Maurício, eu vou falar da minha experiência, da nossa experiência. Ter contas unidas, pra gente, sempre foi uma bênção na nossa vida. Sempre foi. Mas tem pesquisas que falam também, né? Tem estudos, na verdade, que comprovam. Tem um estudo na Universidade de Indianápolis. Tem um estudo que foi feito que comprova que casais que eles unem as suas contas, eles são mais felizes do que casais que mantêm as contas separadas. Hoje já tem estudo que se comprova isto. Casais que unem suas contas, eles crescem financeiramente mais, até 3 vezes mais no ano do que casais que mantêm as contas separadas. E como que a família ela poderia fazer com o dinheiro, separar os compromissos? Como que poderia ser feita pegar o recurso e o que vai para uma coisa, o que a gente poderia fazer? Como que a gente poderia fazer isso? Ótima pergunta. Pode, a gente tem ensina isso. Existe a divisão do dinheiro, né? O ideal.
Tem até um curso que nós gravamos, chama Dinheiro Sob Controle, que é justamente pra gente colocar ali qual que é o percentual. Vai muito de cada fase da vida que a gente tá vivendo. Perfeito. Quando a gente é casado sem filhos, casado com filhos em idade escolar, vai mudando a casados dinâmica. com filhos na faculdade, casados com os filhos já casados. Então, existem fases na nossa vida, né? E aí Mas a gente ensina ali os percentuais da divisão do dinheiro. Basicamente, o grosso do nosso dinheiro ele vai para despesas básicas. Isso. Então, hoje, a gente entende que até 55% é um percentual saudável de tudo aquilo que entra da nossa renda para despesas básicas. Se começa a passar de 55%, então se eu tenho uma renda e 70%, 80%, 90%, 100% do meu dinheiro vai só para despesas básicas, significa que eu só estou vivendo o dia a dia. Despesas básicas seria o quê? Moradia, alimentação, transporte, saúde, educação e vestuário. São 6 itens que compõem a despesa básica, que é o básico que qualquer pessoa precisa, qualquer casal, qualquer família precisa para poder viver. Fora isso aqui, fora esses 6 itens que compõem essas despesas básicas, nós temos outras categorias do dinheiro. Uma focada no futuro. Então, eu tenho um percentual, por exemplo, de 10% até 10% para eu ir guardando como se fosse a minha aposentadoria, para quando chegar lá na frente, eu não depender do governo, não depender de pessoas, que é a liberdade financeira. Eu tenho dinheiro suficiente, aquele dinheiro que ele rende, ele mantém o meu estilo de vida, ou pelo menos ele paga as minhas despesas básicas sem eu depender de ninguém. Tem uma parte do meu dinheiro que vai para diversão, tem uma parte do meu dinheiro que vai para a educação, tem uma parte do dinheiro que ele vai para o dízimo. Então a gente vai separando nessas 6 categorias, cada um com o seu percentual, para eu poder dar um destino para o dinheiro. Costumo falar para as pessoas o seguinte, que essa divisão do dinheiro é como se fosse uma linha de trem. Se eu estou andando nessa linha, esse daqui é o caminho seguro. Eu posso querer pegar outros caminhos, e eu falo para as pessoas, pode até ser que o caminho que você pegar pode chegar até mais rápido no seu destino. Só que este caminho aqui, ele é o mais seguro. Se eu quiser o caminho mais seguro, o caminho mais acertado, o caminho que vários já trilharam e já demonstraram que é o que traz resultados, eu sigo por esse daqui, que é essa divisão do dinheiro. Se não, eu vou fazendo do meu jeito, pode ser que até dê certo, na maioria não dá. Mas é um caminho seguro de se seguir. Tem muita gente que fala, muitos pais não, uma parte dos pais que falam que eles fazem uma espécie de um salário, de um ganho para o filho. Então o filho tem aquele valor que ele recebe por mês, que seria a mesada, né? E aí o filho tem que administrar aquilo, né? Tirando essa parte da responsabilidade do pai e da mãe, da comida, do vestuário, da saúde, tudo. Eles dão uma parte pro filho, para que o filho administre. Depois não adianta o filho ficar pedindo dinheiro durante o mês pro pai, que ele não vai dar. Eu sou super a favor da mesada, né? Mas ela precisa ser consciente. Perfeito. Você precisa mostrar pro seu filho, ó, você recebeu aqui, nós vamos dividir em 3 potes do dinheiro, tá? A primeira parte é a primícia. Para onde que vai? Pro Senhor. Para doação, não sei, né? Mas é o dízimo. Aqui é o que você vai gastar hoje, que é o teu desejo, e isso aqui você vai guardar por uma coisa futura, né? Depois a gente entra na questão dos impostos e tudo mais, porque ele precisa entender também que isso lá na frente vai ter. Exato. Porque senão ele vai chegar na fase adulta, ele vai achar que todo o dinheiro que ele ganha é para diversão, e não é. E aí ele vai crescer dessa forma. Então aqui, ó, nós vamos dividir em potes. Quando a gente casou, a gente tinha os envelopes. Verdade. A gente guardava faz um tempinho já. Agora, inclusive, isso que ele tá falando da divisão do dinheiro, a gente tá lançando um aplicativo. Nós estamos muito chique, moderno, né? Exato. Tem um aplicativo agora, nós estamos lançando, se Deus quiser, até o final do mês sai, pra você já colocar teus gastos lá e ele já vai fazer a divisão do teu dinheiro, onde você tá gastando mais, onde você tá atrapalhado aí, pra poder ajustar. Então é muito mais fácil, né? Mas, lá em 1900 bolinha, quando nós casamos... Era os envelopes. Era o envelope. Então a gente recebia o dinheiro em espécie, não sei se vocês sabem o que é dinheiro. Dinheiro em espécie, a gente dividia o nosso salário. Então, ó, isso aqui é pra pagar aluguel, isso aqui é pra nossa diversão, isso aqui é o nosso dízimo, isso aqui... Então a gente dividia nos envelopes. E às vezes, o que acontecia? Poxa... da diversão passou um pouquinho aqui, mas aí sobrou
o outro. Então a gente acabava trocando os envelopes e administrando dessa forma. Poxa, ó, faltou aqui e tá sobrando a diversão. Então vamos ter que tirar daqui para poder cobrir aqui, para não ficar devendo. Então, isso aqui que a gente faz com as crianças, a gente precisa aprender como adulto também. Se a gente não foi ensinado isso na infância, nunca é tarde para aprender, né? Qual que é o erro que os pais cometem na questão dessa de dar mesada ali? É porque dá aquele dinheiro, só que não ensina a lidar com o dinheiro, mas tem ele só a cobrança. Ele gasta tudo no primeiro dia, acabou. Daí só vem como, mas você gastou o dinheiro com isso? Mas você fica o dinheiro só para comprar porcaria, sei lá. Só que não ensinou. Deu dinheiro, não ensinou, e aí quer mandar no dinheiro que teoricamente ele deu para o filho. Ele quer administrar o dinheiro que ele mesmo deu, em vez de ensinar a administrar. E aí na cabeça da criança isso vai gerando uma confusão, e quando chega na fase adulta, essa confusão se manifesta. Não sabe realmente como fazer com o dinheiro. Eu eu gosto bastante de ler livros de empresários e às vezes alguns empresários muito bem-sucedidos, e uma característica que eu vejo na vida de grandes empresários é a doação. É interessante como que eles anunciam a importância e basicamente todos eles falam a mesma coisa. Eles doam 10% da riqueza, do ganho, daquilo que é feito, construído no mês. Eles doam ou para a igreja, para a comunidade cristã que eles fazem parte, ou para um projeto social, para algo que eles acreditam que seja para o bem, de alguma forma, cumprir a missão deles de compartilhar, né? Vocês já comentaram várias vezes aqui sobre isso, deixam muito claro essa necessidade. Vocês veem isso como algo de grande valor para a construção da vida financeira? Sem dúvida, sem dúvida. A gente costuma dizer que o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do dinheiro é quando eu posso transbordar na vida das pessoas. Então você vai enchendo um copo d'água, vai enchendo. Quando você começa a transbordar, isso vai abençoando as pessoas que estão à sua volta. E para mim, eu acredito muito nisto, que o verdadeiro significado do dinheiro é quando de fato eu consigo transbordar na vida das pessoas. A gente já teve pelo menos uma situação assim que a gente lembra bem, de fazer algo por alguém, de dar um presente por alguém, e aquela pessoa ficar tão grata, tão agradecida daquilo, que você se sente mais feliz de ter dado o presente do que a própria pessoa do que ganhou. Então essa dinâmica de realmente ter essa possibilidade de fazer bem para o próximo é algo maravilhoso. Por isso que uma das coisas fundamentais quando a gente consegue alinhar as nossas contas, consegue colocar as contas em dia, consegue ter esse controle, é para poder também olhar para o próximo. Porque isso faz um bem, enorme para a gente. Eu ouvi alguém falar uma vez também, eu não sei se eu li, ele dizia o seguinte, que quando perguntaram para ele por que ele dava uma parte do dinheiro dele, e ele disse, eu dou uma parte do dinheiro para que também, porque tem outras razões, talvez seja mais importante, mas para que também o dinheiro saiba qual é o lugar dele na minha vida. Ele está aqui para me servir. Ótimo. E eu dou ele para quem eu quiser. Exatamente. O dinheiro não manda em mim. Eu mando no dinheiro, e quando eu faço isso, quando eu dou, o que eu estou fazendo? Eu estou exercendo esse cuidado de que o dinheiro nunca mande em mim. Tem sentido isso? Sim, total sentido. O dizimar é a obediência, né? A palavra de Deus. E Deus fala pra gente dar as nossas primícias, né? Honra o Senhor com as primícias da sua renda. Muitas vezes a gente dá aquilo que sobra. E é impressionante quando você dizima, mesmo você fala, meu Deus, eu não vou ter o dinheiro para pagar e eu tô tirando o dinheiro para dizimar. O Senhor honra. Ele honra. É um negócio que acontece. A gente viu isso muito no nosso casamento. Ele era estagiário e eu era uma secretária de uma escola de inglês. A gente ganhava juntos R$850. E a gente queria casar. A gente tinha um sonho. A gente tinha um sonho. E nós fomos no buffet, nós fomos ver vestir, nós fomos ver
No último dia, 16 de dezembro de 2026, caiu o último cheque. Tinha cheque, vocês sabem o que é cheque? O último cheque caiu. E a gente quitou no dia do nosso casamento, acabou. E a gente olha e a gente sempre foi fiel na nossa entrega, no nosso dízimo. E o Senhor honra, Ele honra. Que bom. Uma quinta pergunta aqui. É possível salvar um casamento que já foi desgastado por dívidas e mentiras financeiras? Sim, é possível, desde que o casal realmente queira, né? E aí, por que eu tô falando casal? Porque tem que ser os dois. Infelizmente, a gente já presenciou um lado querendo salvar o relacionamento, quase que querendo levar o outro nas costas para poder salvar o relacionamento, só que esse outro não queria. E aí o casamento realmente terminou. Então, independente se o casal está extremamente endividado, independente do que passou na vida, independente de qualquer situação, é possível. Só que no chão da história, na realidade, se isso não for, se os dois não tiverem de fato determinados para isso acontecer, se for pesar só por um lado, aí eu particularmente não vejo como realmente sair dessa situação. Porque um só, dentro de um relacionamento, fica capenga, né? Fica manco, não funciona. E tem uma coisa também, às vezes a pessoa, quando ela está apertada, ela aceita qualquer coisa, né? Por exemplo, está numa situação complicada lá, vai acabar o casamento, não quero que acabe o casamento, e aí a pessoa aceita tudo, mas ela aceita só no momento. Não, eu aceito conversar, eu aceito mudar, eu aceito fazer certo, eu aceito isso aqui, exato. Aquilo, mas é só na hora para poder contornar a situação. Depois volta Depois tudo. de um tempo, a pessoa volta a querer praticar e querer viver do jeito que vivia. Esse é um fator complicador também, né? Com certeza. Precisa ter muita sinceridade na hora de conversar e de acertar, né, para que, de fato, os dois vão... Porque é um preço que tem que se pagar. Você querer mudar, e também acho que a questão da cobrança também acho que é importante, né? Porque depois, às vezes você vai ter que mudar drasticamente a tua vida financeira, o que comia, os lugares que frequentava, a casa que morava. Você vai ter que começar, algumas vezes vai ter que começar de novo, né? A vida. E é necessário que isso esteja muito certo, muito bem conversado, e que de fato estejam dispostos a pagar o preço. Perfeito. Porque não é fácil, o caminho não é fácil, né? Principalmente quando não tem o hábito, ou não teve ali o hábito durante toda a vida, toda a trajetória de casamento, de viver uma vida saudável financeira. Exato, exatamente. Né? Vamos lá. Então é possível salvar um casamento mesmo desgastado. É possível. E essa questão das mentiras. Só tem que ter empenho dos dois. E essa questão das mentiras é uma questão bem complicada, né? Eu lembro de uma mulher uma vez, ela estava terrivelmente decepcionada com o marido, porque ele mentiu para ela muitos anos a respeito da vida financeira. E ela dizia que ele devia ter falado para ela que ela se sentiu traída. Sim. A gente chama isso de infidelidade financeira. Perfeito. Infidelidade financeira. Esse caso é comum. E assim como eu comprar uma coisa escondida dele... Esse também é um assunto bom para falar. Também é infidelidade. As mulheres, elas fazem mais isso do que os homens ou é igual? Depende da casa. Na minha casa é ele. Brincadeira. Aonde que tá essas compras aqui? Não, sempre fica chegando pacote de Mercado Livre, é detergente que tá chegando. A gente tem assinatura de detergente, buchinha e produto de limpeza, enfim. Mas sim. Existe esse negócio da infidelidade financeira, de comprar, deixar escondido no porta-malas, a hora que ele saiu eu vou lá e guardo, a hora que eu estiver usando, eu falo, eu já tenho faz tempo, daí faz de louca, né? E isso é muito prejudicial pro relacionamento. Porque se você não puder confiar no seu marido pra falar que você precisa ou que você quer comprar um sapato novo, né? Seja lá, ou uma bolsa, sei lá o que seja, você não consegue... Como é que você vai conviver dessa forma? Quando surge a mentira, já é um sinal. Você já perde a paternidade ali. Que o relacionamento não está bem. Pronto. Se eu tenho que mentir para fazer. Mas é só um. Só um negocinho. É só um negocinho, é só uma pulseirinha, é só uma blusinha, é só não sei o que. Se eu tenho que mentir é porque realmente o relacionamento ele já está num estado de alerta enorme, né?
E às vezes a pessoa vai precisar de uma ajuda, né? Externa também para poder lidar com isso, né? Sim, de repente, porque também entra na compulsão. A gente aqui, porque às vezes é compulsão. E tem um monte de mentira, de coisa, e a pessoa diz, meu Deus, o que eu faço agora com tudo isso, né? Ouvindo a gente. Procura ajuda, né? Procure alguém que possa conversar, que possa intervir e que possa ajudar, porque pode ser uma compulsão, pode ser um problema que é maior. E entra daí na psicanálise, né? Exato. Né? E o grande vilão, Maurício, disso tudo é que quando uma pessoa, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, vai conversar com outra, só que a outra também tá fazendo a mesma coisa. Não, é assim mesmo. Não, lá em casa também. Releva. Exatamente. Não é assim. Esse é o grande vilão, porque daí olha pra um, tá fazendo do mesmo jeito, pra outro, então parece que realmente isso é o normal. Esse é o jeito que todo mundo faz desse jeito, então vamos fazer. E isso vai gerando cada vez mais desgaste, não é à toa que o índice de divórcio por causa de dinheiro é altíssimo. Como identificar se o conflito do casal é financeiro ou emocional disfarçado de dinheiro? Tem isso também? Sim. Quando a vida ela começa a virar um ciclo de sobe e desce, financeiramente falando. Sobe e desce, hora tá bom, hora tá ruim, hora tá bom, hora tá ruim. Quando esse ciclo ele vai se repetindo, é porque daí já não é um problema exclusivamente financeiro. Aí já tem questões emocionais alinhadas dentro do relacionamento, alinhadas não, ocultas dentro do relacionamento, e vai fazendo que hora tá bem, hora tá ruim, hora tá bem, hora tá ruim. Então, como que a gente identifica? A parte financeira seria um sintoma. Perfeito. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, se um casal ele olha para trás e vê que esse ciclo na vida dele se repetem, vocês sempre perguntei para um casal, falou assim, desde quando vocês têm essa questão de ano bom, ano ruim, ano bom, ano ruim? Falou assim, desde antes de casar. Teve eu não lembro se foi o esposo ou a mulher que falou, desde antes de casar, minha vida inteira foi assim. E a gente foi entender mais um pouco, eram questões emocionais, que já havia um padrão de família, tá? Então não é um problema financeiro em si, o financeiro é uma consequência, é um problema emocional que ali está se refletindo no dinheiro. O que pesa mais na construção da prosperidade? Conhecimento técnico ou maturidade emocional? Eu acho que é maturidade emocional. Maturidade emocional, sem sombra de dúvida. Em tudo, né? Se você não tiver maturidade emocional, acabou. Você sai ali no trânsito, você já faz caca. Educação financeira não é, assim, a base dela não é difícil. O que é educação financeira? Assim, a grosso modo. O dinheiro é emocional. Sim, 100% emocional. 100% emocional. O dinheiro ele é energia, o dinheiro é emocional e o dinheiro é espiritual. 3 características fundamentais do dinheiro. Educação financeira é eu gastar menos do que eu ganho e essa diferença eu guardar ela. Resumindo, educação financeira é isso. Então, a parte técnica não é difícil. O que pega realmente é a questão emocional. Como um casal pode sair do ciclo ganha, gasta, briga, promete mudar e repete tudo de novo? Vindo para a mentoria Prosperidade A2. Segue a gente no Instagram. Aí não tem como falar outra coisa, né, Fê? Precisa de ajuda. A gente brinca aqui, mas assim, procura, o que você falou é importante, procura alguém que seja ajustado financeiramente também. Não adianta você procurar alguém que não tenha o conhecimento. Que tenha condições de ajudar. Exatamente. Eu diria o seguinte, se a pessoa tem condições, se ela tiver condições, o bom seria ela procurar alguém que trabalhe com isto. Sim, seja técnico e trabalhe com isso, como no caso vocês dois trabalham. E uma pessoa, é importante ter um mediador. Porque essa conversa, a gente fala aqui que é preciso conversar e tal, mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. E quando tem um mediador, é muito mais fácil eu falar pra você, dar um recado pra ele, do que eu olhar no olho dele e falar. Porque à noite eu vou dormir lá, né? Entendeu? Exatamente. Então aqui, ó. Exatamente. Então, tá bom. Qual é o impacto da falta de conversa sobre o dinheiro na intimidade do casal? Divórcio. Próximo. É isso. Falta de diálogo, falta de entendimento, falta de compreensão, falta de empatia, harmonia. Falta de harmonia, tudo isso. Falta de intimidade. Falta de intimidade. Falta de um relacionamento sadio, tudo são consequências de um simples fato de não... E você vai construindo um muro no relacionamento. Exatamente. Aí a última pergunta que eu coloquei aqui.
Se você pudesse dar apenas, na verdade, se você pudesse dar apenas um conselho para casais que querem prosperar juntos em 2026, qual seria? Procure entender um do outro, conhecer de verdade um ao outro e se abram para receber ajuda. Uhum. Esse seria o principal conselho. A gente se entende, entendemos que não damos conta sozinho, entendemos que precisamos de ajuda e a gente se abre para buscar essa ajuda, para receber essa ajuda. Então você vira ali para nossa câmera e fala para o pessoal agora, dá uma mensagem para quem está com a gente aqui até agora e está entendendo, se inteirando e se interessando por esse assunto, que quer mudar, quer melhorar. Qual a mensagem que vocês deixam para esse casal, para essa família? Tem duas coisas que impactam demais a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, que é relacionamento e finanças. Aí quando você casa, você tem que lidar com as duas coisas, com relacionamento e com finanças. E a vida ela vai tomando um peso quando a gente não vai entendendo, quando eu não entendo da minha esposa, quando eu não entendo o que ela sente, o que eu não entendo o que ela pensa, como ela lida com o dinheiro. E aí a gente precisa realmente alinhar tanto as finanças quanto o nosso relacionamento. Então, o recado que eu deixo para você que está me assistindo é que aprenda a conversar sobre dinheiro dentro do seu relacionamento e procure bons profissionais que vão ajudar vocês a lidar com essa questão que é tão importante, que é sobre finanças e relacionamento. Eu vou dar um recado também? Vou dar um recado. Mulheres, sejam a esposa idônea do lar. E homens, permitam que elas sejam. É muito importante que vocês busquem ajuda sim, que vocês queiram essa mudança para que essa estatística, né, de divórcio por conta do dinheiro caia. Essa é a nossa missão, né? Ajudar casais a conversarem sobre dinheiro sem briga, para que o relacionamento de vocês sejam mais fortalecidos. Então, se permitam, se ajudem, busquem ajudas. E feliz ano novo! Nós estamos em fevereiro, né? Uhum. E ainda dá para fazer muita coisa esse ano. Só dá tá para começando. mudar o quadro esse ano. E sabe uma coisa interessante? Normalmente janeiro é o mês das metas, né? Vamos colocar, e aí você tá empolgado, fevereiro, março, abril, acabou. Existe uma estatística, né? Que até março as pessoas ainda lembram das metas. Depois desanda. Então é importante a gente colocar em prática isso, porque não vai. É mais um ano que você vai chegar em dezembro, olhar para trás e falar: puxa, eu não fiz de novo, eu não conversei, eu estou mais endividado ainda. Não. Muito bom. Vamos cortar o mal pela raiz. Fale da rede social de vocês, para o pessoal que quiser entrar em contato com vocês, precisar do serviço de vocês. Ótimo. Pode apresentar. O nosso Instagram é @silvadanielto. Daniel. Não tem N no final. Então é @silvadanielto. E lá no nosso Instagram, constantemente a gente traz conteúdo sobre finanças e relacionamento. Vai ser um prazer receber vocês lá. Muito bem. E o meu Instagram, fernandarocha.ss. fernandarocha.ss. Não tem conteúdo. Tem sim. Muito bom. Obrigado, tá? Obrigado aqui com a gente. Deus abençoe. Obrigado pelo muito. Convite. Obrigado, Deus meu irmão. abençoe. É uma alegria. O Daniel e a Fernanda, eles são lá da comunidade. Sou pastor lá deles também. E é um privilégio poder tê-los com a gente aqui. A gente está caminhando. Obrigada. E conte sempre com a gente, tá? Obrigado, Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Amém. Quero agradecer você também que está aqui com a gente até aqui. E eu quero dizer para você o seguinte: a vida é mais importante do que o dinheiro. Amém. Então, de repente, você está passando por muitas dificuldades financeiras, por crises. Tem um caminho, nós conversamos aqui, tem uma solução, tem pessoas que podem, de fato, te ajudar, tá bom? Então, não faça nenhuma bobagem por conta de qualquer problema ou dificuldade financeira. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro. Fica com Deus.